Você já está com a nossa apostila, e é sobre esta apostila que nós vamos estudar a Bíblia Sagrada. Esta será a 6ª aula de aplicação do módulo número 6. Estamos todos? Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Não abandone a confiança em Deus, porque haverá um dia, um momento, uma hora em que ela tem um grande galardão, uma grande recompensa. Nós vamos ouvir Deus falar. Prepara o seu coração em oração. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, meu coração pastoral é um coração cheio de gratidão, é um espírito cheio de fervor, de alegria, pela minha eterna salvação, por eu poder dizer que eu creio num Deus vivo, um Deus que fala, um Deus que se move, um Deus que age, um Deus que cumpre a sua palavra. E nesta noite, em torno desta mesa, vamos alimentar o nosso espírito com a palavra da verdade. Vamos crescer na graça, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa vida será muito mais forte, a nossa fé muito mais determinada, e a nossa ousadia e intrepidez será apostólica. Assim oramos com fé, em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém, amém, amém. Obrigado, bispo amado. Meus amados irmãos em Cristo, minha família, povo de propriedade exclusiva de Deus, aqueles que são selo do meu apostolado, meus filhinhos em Cristo Jesus. Por favor, olhe para o altar. Embora a vida às vezes pareça injusta para algumas pessoas, Deus é sempre justo. Deus é sempre fiel. E nós acreditamos neste ministério que a provisão dele é infinita. Você crê nisto? Então, você sabe, eu sempre começo as minhas mensagens falando de situações que chegam até mim pela internet, por carta, por telefone. E eu estou me dirigindo agora àquele executivo que sofre há anos de uma doença grave cardíaca e que tem dito: a vida tem sido injusta para mim. Aquela infeliz e solitária empresária que está me ouvindo em algum lugar deste planeta e que já tentou várias vezes o suicídio. Estou falando com um homem de negócios que bebe bebida alcoólica, escondido de todos e de todos. Estou me dirigindo àquela viúva sozinha, há mais de 20 anos, sem perspectiva, sem luz, sem forças para viver. A este homem divorciado, que foi abandonado, cheio de conflitos existenciais. Estou me dirigindo a um profissional liberal que inexplicavelmente detesta a sua profissão e que não tem mais forças para viver. Falo àquela pessoa cheia de pensamentos negativos, de limitações, com um coração rancoroso. Me dirijo a alguém que está com o seu corpo cheio de veneno espiritual, porque não consegue perdoar alguém. E me dirijo a pessoas com sentimentos doentios, com ódio, com raiva, a um viúvo de luto que não consegue reconstruir a sua vida, alguém que tem velhos modos de viver, por isso vive insatisfeito. Este homem que tem uma esposa alcoólatra, inveterada,
a um filho irresponsável e difícil de conviver. Me dirijo a um casal que vive de um salário mínimo que mal consegue pagar as suas contas. Ou alguém que perdeu o seu emprego de muitos anos. Criei aqui um espectro de dificuldades com as situações que chegam até o apóstolo. E quando você me ouve dizer isso, você pode estar dizendo, está vendo? A vida é injusta para muita gente. Mas ouça, no ponto primeiro, versículo 8, Romanos 8, 28, Deus diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então a Bíblia diz que Deus tem um propósito em tudo. Não há nada na nossa vida sem propósito. E as coisas que muitas vezes nós olhamos e pensamos que são mal, a Bíblia diz que todas essas coisas cooperam, contribuem para o bem. E sabe por que eu tenho segurança com esta palavra? Porque eu sei que Deus vê o filme todo da nossa vida. Ele sabe que essa situação que você pode estar vivendo, ou das situações que eu expus há pouco, não são o fim. A vida não pode parar no meio das tribulações. Você sabe, quando as pessoas me contam os seus dramas de vida, é como um quebra-cabeças. Você sabe o que é um puzzle, um quebra-cabeças? Minha filha Cristiane me deu uma vez um quebra-cabeças de 5.000 peças. E eu, quando olhei para aquilo, pensei assim: bom, isso não tem como juntar 5.000 peças. Mas se você for hoje na nossa casa, você vai ver um quadro lindo, porque as peças se encaixaram. Então eu sei que quando você compra um quebra-cabeças, cada peça se liga a outra peça, até que finalmente aparece o quadro. Até que finalmente aparece o bem. Paulo disse em Efésios 3:20: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Olha, diz que é poderoso para fazer. Aqui não há utopia, Deus faz mesmo. Você pode ter entrado aqui dentro deste assunto que eu tratei no início da nossa mensagem, e saiba como Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme um poder que opera em nós. Então vamos saber que tudo no final tem que terminar em bem. Então, amado, não fica amargo com a vida. Espera para juntar as peças. O Senhor tem um grande plano para a minha vida e para a sua vida. Ele nos predestinou para vivermos vitoriosamente, mesmo se você neste momento não entende os propósitos na tua vida. O ponto C diz Romanos 8, 29, porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, nós estamos aqui na terra, não é para vivermos perdidos, não é para vivermos derrotados, achacados, perturbados, pisados e humilhados. A Bíblia diz que fomos predestinados para sermos como Jesus nesta terra. Você tem direitos adquiridos. Você é filho de Deus, você é herdeiro com o crente Abraão, você descende de uma linha de Melquisedeque. Então, você pode ter entrado aqui ou assistindo pela internet, perdeu o emprego, ficou doente, teve um relacionamento amoroso que foi por água abaixo. Ouça, amado, isto não para aí. Deus tem algo maior e mais importante para a sua vida. Então, nós acreditamos que estamos trabalhando neste aplicativo da fé, porque o
que estamos vivendo é um tempo de confiar. Porque o galardão, mais dia, menos dia, vai chegar à tua vida. Olha lá o que diz, ponto 2, Hebreus 6:12. Diz a palavra: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé, não é pelo sacrifício, não é pela ablução, não é pelo jejum, não é por ir para o monte, é pela fé e pela longanimidade, a paciência. É porque às vezes as pessoas não têm paciência. Diz que se você tiver fé e for longânimo, paciente, perseverante, haverá a hora em que você herda a promessa. Isto é maravilhoso. Isso simplesmente é maravilhoso. Então, é tempo de restauração, é tempo de restituição, é tempo de vermos o sobrenatural de Deus na nossa vida. Eu pessoalmente, eu estou confiando e esperando que muita coisa na minha vida vá cooperar para o bem, meu amado. Tem que cooperar para o bem. Olha, amado, eu tenho dito isto aqui: Deus vai colocar as pessoas certas no teu caminho, Deus vai gerar as oportunidades, e Deus tem um momento em que todas as coisas se concluem. Olha, Deus já planejou vitória para a nossa vida. Os reveses que eu e você temos enfrentado não foram o fim da nossa vida. Aquele rompimento que você teve numa relação não foi o final da sua vida. Nada está terminado até Deus dizer que está terminado. Eu creio nisto. Eu creio nisto. Nada pode estar terminado até Deus dizer está terminado, porque Deus tem um dia para a conclusão de todas as coisas. A Bíblia diz que Ele começa a boa obra e termina. Então é óbvio, todos nós passamos por desafios, e eu vou lhe dizer uma coisa por experiência própria: alguns dos desafios que eu enfrentei nestes últimos anos não fizeram nenhum sentido para mim. Eu não entendi por que eu tive que passar pelos desafios. Mas hoje posso lhe dizer que eu olho para trás e eu posso ver que cada revés, cada luta, cada desafio teve um papel importante no plano de Deus para a minha vida. Eu sei que algumas vezes as coisas parecem injustas, parecem cruéis, parecem amargas. Muitas pessoas ficam danadas com Deus. Dizem no seu descontrole emocional: olha, se Deus existisse mesmo. Então, eu aprendi a acreditar e a confiar em Deus, e a dizer: Deus está no controle. É verdade que as coisas isoladas podem não fazer sentido, mas nós temos que confiar no plano de Deus. Nós temos que acreditar que Ele reverte situações a nosso favor. Então, no meio de trevas densas, Deus coloca uma chance, Deus coloca uma pessoa, Deus te dá uma ideia, Deus cria uma inspiração. Olha, basta um toque de Deus e tudo se transforma. E olha, os desdobramentos de Deus são incríveis. Você sabe que eu às vezes estou aqui pregando e me passa no meio da emoção da mensagem, quando eu andava de cadeira de rodas, uma perna meia paralisada, as muletas,
a incapacitação, a vergonha, a humilhação. Sabe, parece que as coisas não faziam sentido, mas os desdobramentos, Deus estava trabalhando no meu caráter, Deus estava trabalhando na minha personalidade, Deus estava trabalhando no meu coração, sabe, e é tão incrível tudo de Deus, que hoje eu sou um apóstolo e um profeta. Então, mas apóstolo, a fé pode mudar circunstâncias? Meu amado, só a fé pode mudar. A única coisa concreta que existe é a Bíblia, amado. Mas apóstolo, eu fui dada quando era criança para adoção, os meus pais me rejeitaram. Outra pessoa está dizendo: olha, a minha vida tem sido um vai e vem, entra no hospital, sai do hospital, sabe, agruras, pessoas ridicularizaram, pessoas caçoaram. Ouça, Deus não comete erros, Deus não comete enganos. O que eu entendo hoje é que tudo é preparo para as vitórias posteriores que chegam de Deus. Eu não sou o que os outros dizem que eu sou. Você não é o que os outros dizem que você é. Você é quem o Senhor diz que você é. E sabe o que Deus diz em Romanos 8:37? Diz que você é mais que vencedor. Mais que vencedor. Então você pode ter sido ridicularizado, caçoado, você pode ter passado por agruras, rejeitado por pai e mãe, mas hoje você sabe, os desdobramentos de Deus são incríveis. Mas apóstolo, eu não estou vendo nenhum crescimento, eu não estou vendo nenhuma porta se abrindo. Ouça, não desanime, você não sabe o que Deus tem em mente para a tua vida. Madrinha, eu não sabia que Deus me cria como um apóstolo e um profeta. Eu não podia imaginar que eu teria a família que eu tenho, que é o meu orgulho. Eu não poderia imaginar que, sabe, que Deus iria mudar de tal forma a minha vida. Sabe, eu hoje entendo e tenho que lhe dizer: amado, não fique remoendo as decepções que você teve, ou pelas dificuldades que você passou. Porque Deus é um Deus que transforma todas as situações. Eu sei o que é vida amarga, e eu sei o que é Deus transformar em vida doce. Você sabe que esta foi uma experiência do povo de Deus em Êxodo 15, versículos 22 a 25. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Olha, português, Sur. Isso aqui não é coisa, né? Português diz Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. O povo estava sedento. Finalmente chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-lhes de Mara. Então você imagina um povo tantos dias com sede, até que chegaram a um lugar com tanta expectativa. Quando foram provar a água, não podiam beber porque eram amargas. Isso tudo tem uma lição, porque eu sei que às vezes nós criamos muitas expectativas e depois vem o desapontamento. Você sonha e depois as coisas desmoronam. A água era amarga. Para muitos a vida é amarga. Mas diz o versículo adiante: o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que é que nós havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. E ali deu-lhes os estatutos. Então, pense comigo, por favor.
Um povo, milhões de pessoas cheias de sede, murmurando, achacados, desapontados. Pois Deus nos traz para aqui, para o deserto, 3 dias sem beber. Olha as crianças, olha o pessoal, olha as idosas. Como é que fica isto? E Deus disse: eu vou mudar. Eu vou tornar as águas amargas em águas doces. Olha, amado, é bom que você dê ouvidos ao seu profeta, porque às vezes a vida fica amarga, às vezes as coisas parecem injustas, às vezes parece que Deus está alheio, parece que Deus não atende a nada, mas Deus, e só Ele, tem o ingrediente para transformar a água amarga em doce, potável. Ele tem o ingrediente. Ele jogou uma árvore, disse, o Senhor disse: Moisés, pega aquela árvore, corta e joga ela dentro da água. Meu amado, você sabe, Jesus é este ingrediente que faz a água amarga se tornar impotável, que faz a vida desajustada se tornar numa vida com sentido. Então isto, precisamos de quê, apóstolo? Precisamos de agir com fé. Agir com fé, porque ele diz que pode fazer infinitamente mais do que pensamos, do que pedimos. Então, o que é fé, apóstolo? A fé é você confiar em Deus mesmo quando você não entende a situação pela qual está passando. Porque o plano de Deus vai se desenrolando, vai havendo um novo capítulo todos os dias. É cada peça que vai se encaixando. E Ele vai transformando águas amargas em águas doces, vidas sem rumo, sem esperança, em vidas boas, em águas potáveis. Por isso Ele diz aí em Hebreus 11:6, Hebreus 11:6, o ponto D diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós entendemos que as pessoas da fé não têm medo de dar passos de fé. Pastor, mas eu perdi o meu emprego. Amado, porta que se fecha, Deus abre outra. Não é isso que diz Apocalipse 3:1, Apocalipse 3:7? O anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave da vida, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abre. Pastor, eu estou aqui esta noite, ou estou-lhe a ouvir esta noite com um diagnóstico médico desfavorável. Você sabe que um diagnóstico médico desfavorável pode ser revertido e você passa a ter uma nova atitude de vida. Eu, se não fosse o acidente que eu tive no exército, eu vou lhe dizer uma coisa: nunca seria um pastor. Eu gostava de guerra. Eu nasci num país de guerra. Desde criança eu ouvi guerra, 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 guerra. Eu gostava dessa coisa de guerra, tiro, bomba, barulho, rajada. Eu nasci nisso, eu não conhecia outra realidade. E sabe, até as dores me fizeram bem a vida, me fizeram crescer, me fizeram lembrar que eu sou também um ser que termina, que, sabe, ninguém é eterno nesta terra. Eu aprendi, eu vi esses dramas da minha vida, sabe, toda pessoa tem que ter consciência de que a sua vida nesta terra é uma passagem, é uma peregrinação. Então, as dores que eu senti me fizeram entender que eu era um mortal. Parece aqueles contos da história de Roma, né? Quando os grandes generais iam para a guerra e ganhavam grandes batalhas, eles voltavam para Roma, para o Senado romano, para receberem uma salva de prata, que era a honra que lhes era dada pelo imperador, e uma coroa que era colocada na cabeça.
E diz que às vezes aqueles generais vinham de 300, 400 quilômetros, vinham com as suas bigas, os seus cavalos, os seus escravos, e diz que ficava um escravo ajoelhado na biga daquele carrinho que era puxado por um cavalo, e de 500 em 500 metros o escravo dizia a ele: lembre-te que tu és mortal. É que às vezes as pessoas se esquecem que são mortais. Há pessoas que vivem como se não fossem morrer nunca, e há pessoas que morrem sem nunca terem vivido. Então o Salmo 35 nos ensina a manter esperançoso, a acreditar que Deus pode abrir portas, pode gerar oportunidades, sabe? Deus está no trono, Ele nos tem nas palmas das suas mãos. Salmo 35 diz: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro. Você não entende porque passou por isso, porque perdeu o emprego, porque perdeu isso, mas diz que a alegria vem pela manhã. O Salmo 139, 16 diz: os teus olhos me viram substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Então Deus sabe, Ele conhece o princípio e o fim da vida. Está escrito que nós, cada um teria as suas decepções, as suas perdas, os seus desafios, mas a nossa história tem que ser uma história vitoriosa. Isso não abro mão. Por isso em 1 Coríntios 15, 57, 58.3d disse: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixe de lado então o que não deu certo, vá adiante. Nada de criar uma raiz de amargura, porque Hebreus 12, 15 disse: atentando diligentemente que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Eu não gosto de ver pessoas amargas, porque a amargura contamina outras pessoas, brota e contamina outras pessoas. Então você vai ver que a partir de hoje tudo na sua vida terá sentido. Hoje é um capítulo de restauração. Não aceite velhos erros, deixe o passado para trás. Afinal de contas, nada te pode destruir. Tu estás aqui esta noite. Tudo que você passou te fortaleceu, construiu o teu caráter, te trouxe garra para viver. Então, nada pode impedir de você seguir desta forma. Não fique preso ao passado. Filipenses 3, 13 e 14 diz isso. Olha lá, Filipenses 3, 4, 13 e 14 diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo haver alcançá-lo, mas uma coisa eu faço. Faça isto: esquece das coisas que ficaram para trás. Esquece lá do casamento que não deu certo, da perda de emprego, dos problemas da família. Esqueça isso e avance, porque você não sabe quão grandiosas são as coisas que Deus tem para a tua vida. Diga glória a Deus. Prossiga para o alvo. Então Deus tem um plano cheio de vitórias, cheio de êxito. Tudo vai fazer sentido. O plano de Deus é perfeito. Deus está encaixando esta noite peças do quebra-cabeças. Olha lá o que diz 2 Samuel 22, o caminho de Deus é perfeito. Diga: é perfeito. Amado, é perfeito. Mas no meio do caminho tem pedra, tem, mas é perfeito. Salmo 19, 7 diz: a lei do Senhor é perfeita. Romanos 12, 2 diz que vocês vão experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Colossenses 1, 28 diz que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, talvez você diga: mas apóstolo, espera aí, se Deus é perfeito, o caminho dele é perfeito, a lei de Deus é perfeita, a vontade de Deus é perfeita, por que a minha vida está assim? Apóstolo, o senhor não sabe, eu passei por um divórcio danado. Eu esperei promoção na minha empresa, mas não veio. Eu tenho uma doença que o médico chama de consumptiva.
Eu tenho uma crise existencial, as coisas para mim não fazem sentido, meu apóstolo. Ouça, o plano de Deus ainda está se desenrolando. Não abandona a sua confiança. Ela tem um grande galardão. Olha, cada revés, cada decepção, cada perda são peças de um quebra-cabeças. E quando essas peças todas se juntam, meu amado, sabe, as peças juntam, elas dão pleno sentido à vida. Porque tudo de Deus é perfeito, tudo coopera para o nosso bem. A nossa confiança tem galardão. Creia, amado, confie. Grandes desafios trazem grandes recompensas, mano. Olha, para construirmos esta cidade aqui, não pense que um dia eu cheguei aqui, bati palmas e o céu se abriu e jogou isto aqui. Nós tivemos lutas, reveses, contratempos. Eu, o bispo Desiei e o bispo Zé Carlos, tivemos arma na cabeça, assaltaram, levaram dinheiro. Você nem imagina, levaram um carro da igreja. Nós penamos aqui em alguns momentos, mas eram as peças se encaixando. Até que num dia, no início, 2001, por aí, 2002, 2 anos e 9 meses depois, eu estava entrando por ali, cortando a fita de inauguração. Houve momentos que eu pensei, meu Deus, sabe, houve um dia que eu estava tão angustiado, porque isso era uma rocha gigante que vinha até aqui ao meio, e não saía a rocha, explodia, e era tanta confusão aqui, que eu fugi, eu peguei um avião e fugi, fui para Portugal. E Deus estava trabalhando, Deus estava colocando as pessoas que eu não conhecia em nenhum lugar. Houve uma hora que estávamos com o esqueleto disto tudo pronto, mas não tínhamos bancos, não tínhamos piso, não tinha motor, não tinha banheiros, tudo era muito caro. Mas como é que nós vamos? Porque já tiramos, sabe, água da pedra, não existe mais nada. As pessoas já tinham dado as suas joias, já tinham dado tudo. E um dia toca o telefone, e uma senhora idosa de Copacabana disse: apóstolo Miguel Ângelo, o senhor tem que vir aqui à minha casa em Copacabana urgente. Eu estava na rádio lá em Casimiro de Abreu, quase 200 quilômetros do Rio. Ela disse: eu quero o senhor às 10 horas aqui na minha casa. Corremos, chegamos lá, Domingos Ferreira, entramos na casa daquela senhora idosa, católica. Ela disse: olha, eu estava orando no Monte das Oliveiras em Jerusalém, e de repente eu vi um rosto de um homem sorrindo para mim, e uma voz disse: ajuda este homem. Ela disse: eu voltei para o Rio de Janeiro, eu não vejo televisão, tinha uma toalha branca em cima da televisão. E ela disse: naquele domingo eu fui, tirei a toalha e liguei a televisão. Sabe quem era esse homem que eu vi lá em Jerusalém, que Deus disse ajuda? Era você. Então eu quero dizer uma coisa: o que é que o senhor precisa para fazer essa igreja correr? Eu já vinha com a minha lista. Ela nos deu $300 mil. Quem era essa senhora? Não sei. Era uma senhora católica, morreu pouco tempo depois. Sabe, os desdobramentos de Deus são simplesmente incríveis. Incríveis. O nosso Pai Celeste é maravilhoso. Amado, quando as peças começam a se encaixar, os melhores dias chegam. Ele nos deixa completos, Ele nos deixa vitoriosos. Ainda que às vezes pareça tudo tão confuso, ainda que às vezes você possa dizer: mas por que eu perdi a minha mulher, o meu marido, os meus filhos, ou um negócio, ou dinheiro? Amado, tudo isso que Deus permite está cooperando para o nosso bem. Pastor, obrigado, isso está me consolando muito, porque eu entrei aqui rastejando esta noite. Ah, você é cabeça, você não é cauda. Às vezes as coisas parecem confusas. Bispo Hugo, as lutas que nós tivemos para chegar aqui, tremendas.
Mas a mão de Deus estava, amado. E eu quero que você saia daqui esta noite consciente destas verdades. Que quando Deus começa uma obra, amado, ela traz galardão à nossa vida. Eu quero que você veja agora em 3 minutos. O bispo preparou, vou pedir que abaixem as luzes aí, por gentileza. Temos um videozinho de 3 minutos, que pode ser a conclusão de tudo que eu lhe mostrei esta noite, tá bem? Vamos lá, com o som na caixa, por favor, bispo. Março, o número oficial de mortos aqui na região serrana saltou para 606. Nos 7 municípios atingidos, o número de desabrigados ou desalojados chega a 15 mil. O governo federal, por 3 dias. Você já se sentiu poderoso, capaz de facilmente enfrentar um problema? Todos nós experimentamos sucesso em algum momento. Como seres humanos, todos temos inteligência, experiência, força e poder para solucionar um problema que surge em nossa vida. Mas como bem sabemos, a vida é mais complicada do que apenas um problema. A vida é mais complexa e requer muito mais. O quebra-cabeça da vida nos confunde. É deixado à nossa porta como um órfão que necessita de uma família. Nós não temos outra escolha senão responder ao apelo da sua existência para então resolver esse quebra-cabeça. Mas todo problema traz outro. Em cada tentativa, mais um fracasso. Cada aprovação gera outra. Podemos resolver partes da nossa vida, mas outras nos deixam lutando para obter respostas. Nós podemos entender por que certas coisas são como são, mas outras nos deixam perguntando: por quê? Por que tenho que passar por isso? Por que eu? Começamos a nos concentrar em problemas que a princípio eram pequenos e os tornamos mais fortes, e aí não conseguimos parar de pensar neles. Logo, não podemos alcançar nossos objetivos, dormir à noite e nem sonhar grandes sonhos. Ficamos tão consumidos pelo tamanho do buraco em que estamos que nos esquecemos que existe uma saída. Tem que haver uma solução. Logo, perdemos o controle da nossa situação e chegamos ao nosso limite como seres humanos, impotentes para as questões da vida. A frustração aumenta e desistimos. Mas Deus nos chama de volta. Ele nos chama para reconhecermos que um problema não é suficiente para nos derrotar. Ele nos chama para nos dizer que alguns problemas interligados não são o fim da estrada. Ele nos chama para reconhecer que se tirarmos o foco dos nossos pequenos problemas e colocá-los sobre ele, haverá uma luz brilhando no fim do túnel. Percebemos que apesar das dificuldades deste quebra-cabeça, o nosso Deus é mais forte, maior, mais alto, mais capaz, mais disposto e, sobretudo, Ele é Deus. Como está escrito em Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Esta noite, certamente, o quebra-cabeças da vida lhe trouxe uma resposta. Amém? Vamos todos ficar de pé. Pai amado e bendito, que neste momento essa palavra que foi semeada em cada coração gere o galardão por causa da confiança. Aquele que entrou aqui esta noite achando que não tinha mais solução, aquele que nos assiste dizendo: meu Deus, eu olho e esta doença
está consumindo a minha vida. Receba o milagre da provisão e que se encaixem agora essas partes desse quebra-cabeças e que a tua vida se torne vitoriosa. Em o nome de Jesus Cristo, receba o galardão do Senhor. E toda a igreja diga amém. Amém e amém. A bispa vai dar a bênção final. Suas mãos para os céus. Obrigada, Senhor, porque saímos daqui fortalecidos.